Olá, amigos do grupo da Fraternidade Espírita Frei Germano. Olá, internautas que nos acompanham nessa live. Boa noite. Que as bênçãos de Jesus envolvam o nosso coração em vibrações de paz e de harmonia. Para o nosso coração, é uma alegria podermos estar reunidos nessa noite, trocando as nossas experiências em torno do tema que nos foi proposto, desencarnes coletivos. Mas antes de nós falarmos a respeito do assunto, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, buscando falar com Deus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo, nestes instantes nós buscamos serenar os nossos corações, elevar as nossas mentes ao mais alto, para que possamos buscar a conexão necessária, a fim de termos as orientações, as intuições, para que o nosso estudo possa trazer a instrução, o consolo que a doutrina espírita nos traz, esclarecendo o Evangelho de Jesus. Vem, Senhor, ter conosco, por meio dos benfeitores espirituais. Acalme, balsamize as dores de todo mundo e que as tuas vibrações de amor cheguem a todos os lares que nos assistem, que são tocados por essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, e sê conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. O tema dessa noite, ele nos faz recordar uma história oriental que foi escrita por Saint-Michel-Morin, que conta que há muitos e muitos anos atrás, um grande rei vivia na cidade de Bagdá. Ele tinha um servo no qual ele confiava bastante. Este servo estava ao seu lado desde há muitos anos. O rei possuía uma problemática de saúde e todos os dias precisava tomar um chá feito com ervas que eram compradas no mercado. O único servo que o rei confiava para comprar essas ervas e lhe fazer o chá era este, que sempre esteve ao seu lado. Numa daquelas manhãs em que o servo foi ao mercado, logo voltou assustado e disse: Majestade, eu preciso lhe pedir algo, é algo muito urgente. O rei, olhando para o servo, lhe disse: Mas do que se trata? Ah, Majestade, indo ao mercado comprar ervas para o Senhor, encontrei com a terrível megera, a morte. Lá estava ela, com a sua foice na mão, o seu caderninho, e ela queria me matar. O Senhor sabe que aqueles que conseguimos fugir da morte, ganhamos, conforme as nossas tradições, mais 10 anos de vida. Eu quero lhe pedir para que me empreste um dos seus cavalos mais fogosos, para que eu possa fugir daqui. Quero sair de Bagdá. Vou para a cidade de Samarra. Ali esconderei da morte. E quando tudo isso passar, eu retornarei. E durante 10 anos irei atendê-lo. O rei confiava por demais aquele servo. Ele disse: se assim for, se realmente retornar para me servir durante mais 10 anos, eu lhe concedo o seu pedido. O servo correu ao estábulo, tomou do cavalo mais veloz e fugiu.
foi para as terras distantes de Samarra. Porém, quando o servo se foi, o rei caiu em si e logo pensou: na verdade, a morte não queria matar o meu servo. Ela queria me matar, porque se o meu servo vai embora, se ele foge de Bagdá, então sou eu que vou morrer, porque não confio em ninguém para comprar as ervas necessárias para o meu chá. E o rei, ele então tomou a decisão de ele próprio ir ao mercado comprar a erva. Mudou as suas vestes para não ser reconhecido. Parecia um maltrapilho, como um servo, e foi para o mercado, para na tenda, comprar o medicamento necessário. Numa daquelas vielas qualquer, numa esquina, ele se deparou com a terrível megera. Lá estava a morte. Ele não tinha medo da morte. Aproximou-se dela e lhe disse: a senhora acha que eu tenho medo de ti? Pois não tenho medo. A senhora já tentou me matar hoje e não vai conseguir. A morte gargalhou e lhe disse: meu senhor, se eu quiser te matar, matarei agora. Não tenho medo de ti. Ele então lhe disse: hoje a senhora interceptou meu servo. Ele saiu daqui correndo, assustado, e foi se esconder, onde não o encontrarás. Mas a verdade, tu querias me matar, não é verdade? Ela lhe disse: não queria te matar, porque se eu quisesse, mataria agora mesmo. Se o seu servo fugiu assustado de mim, daqui da cidade de Bagdá, pois eu lhe digo que eu estou muito mais assustada com ele, pois aqui na minha caderneta está constando que ele deveria morrer na cidade de Samarra às 13 horas, e não sei por que o encontrei aqui em Bagdá. Por falar nisso, a hora se aproxima, até logo, preciso ir para Samarra. O servo foi exatamente para a cidade onde ele deveria morrer. Esta narrativa, embora seja uma história simbólica, ela nos fala da realidade que nós vivemos. Ela nos fala das experiências que estamos no lugar certo, na hora exata, no momento em que necessitamos. E essa história de Samisé Mohan, que é uma história fictícia, ela nos lembra histórias reais, porque nós podemos relembrar aquele 26 de junho de 2001, quando no sul da Tailândia encontrava-se uma família de posses. Eles estavam hospedados num hotel de luxo, de frente ao mar de Krabi. Karen estava lendo uma revista, deitada na cadeira junto à piscina, enquanto seus 3 filhos e o marido brincavam junto ao mar. De repente, Karen começou a escutar gritos. Pessoas corriam desesperadas, e quando ela olhou para o oceano, gigantescas ondas vinham em direção àquele local. Karen, diferentemente de todas as outras pessoas, ao invés de se esconder, se havia algum lugar que se podia esconder daquelas ondas, ela correu em direção a elas, porque desejava salvar a vida da sua família. Mas as ondas gigantescas caíram sobre o local, destruindo tudo. E Karen, para sobreviver, conseguiu agarrar-se a um coqueiro. Via ao seu lado cadáveres passando. O desespero que durou alguns minutos. Em torno de 20, 30 minutos, a dor e o sofrimento estavam estampadas diante dos seus olhos. Quando tudo terminou, as águas abaixaram, eis que começou a procura de Karen. Ela desejava encontrar pelo menos os corpos dos seus familiares
para que pudesse sepultá-los. Nesse interim, eis que cidades vizinhas vieram ao socorro das vítimas. Tendas foram criadas naquele local para poder atender as centenas de pessoas que estavam machucadas, vítimas do tsunami. Karen passava por cada local. As listas eram colocadas do lado de fora, principalmente daqueles que estavam mortos. Ela procurava por aqui e por ali, quando depois de alguns dias ela encontra os seus filhos e o marido vivos. Surpreendentemente, estavam vivos. E essa história verídica foi tão extraordinária que deu ensejo para que pudesse se criar um filme que recebeu o nome de O Impossível. Vale a pena assistir. Então, se nós temos histórias fantasiosas, como a de Sami Mohan, temos histórias reais, como a de Karen, que demonstra que todos nós estamos sempre no lugar em que necessitamos para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Em O Livro dos Espíritos, especialmente no capítulo 6, que trata acerca da lei de destruição, na sua terceira parte das leis morais, Allan Kardec nos fala acerca dos flagelos destruidores e vai nos informar, orientado pelo Espírito de Verdade, que no processo de transição eles se fazem necessários, tanto para o nosso crescimento quanto para o nosso aprimoramento espiritual. Eles existem para que o progresso físico se dê de forma mais rápida. E é sempre necessário que nós possamos ver os objetivos, ou seja, a finalidade, para que possamos apreciar os resultados destes flagelos que acontecem ao nosso derredor. Os benfeitores, eles dizem: vós julgais somente do ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que ocasionam. Mas esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente a uma ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria séculos. As mortes em massa levam o homem a meditar e sentir suas fraquezas. A vida aqui na Terra é muito passageira. Aliás, a única certeza que nós temos quando nascemos é que um dia vamos morrer. Mas quando ocorrem essas provas coletivas, especialmente os desencarnes, isso alardeia a sociedade. E é preciso nós entendermos, à luz da doutrina espírita, estes fatos. Nem sempre as pessoas que estão vinculadas naquelas mortes, elas estão também vinculadas na mesma causa. Nem sempre vivenciaram a mesma experiência no passado para que pudessem estar juntas ali, naquele cometimento. Mas, naturalmente, todas elas necessitam passar por aquela experiência para o aprendizado. Muitas pessoas questionam por que nestes flagelos morrem pessoas justas, pessoas de bem, pessoas perversas, pessoas injustas. Como nós vimos com a história de Karen, ninguém morre antes da hora. Como explicar uma família inteira sobreviver a uma tragédia como esta, enquanto outras famílias, constituídas de 2 pessoas, de 3, totalmente dizimadas? Somente a doutrina espírita, por meio da lei de causa e efeito, da reencarnação,
explicando as leis divinas, nos faz compreender essas ocasiões, estes acontecimentos no mundo inteiro. O espírito Humberto de Campos, também chamado Irmão X, pela mediunidade de Chico Xavier no livro Cartas e Crônicas, nos traz um exemplo a respeito das mortes coletivas que muito nos chama a atenção. Era o ano 177 da nossa era. Na cidade de Lyon, nas Gálias francesas, o concílio estava abarrotado de pessoas. Não era uma assembleia tradicional, era uma reunião ordinária. Naquela época reinava de forma piedosa Marco Aurélio. Ele não havia ordenado nenhuma perseguição aos cristãos, mas permitia que aplicassem com rigor as leis contra eles. A matança, ela perdurava. Homens, mulheres, velhos, doentes e crianças eram torturados, jogados às feras. Inventavam-se cada vez mais tormentos novos. 20.000 pessoas já haviam sido mortas. Até que receberiam em Lyon Lúcio Galo, um famoso cabo de guerra. Alcio Plancus fez aquela reunião para programar os festejos, tocado pelo vinho abundante, que receberiam aquele homem que chegaria na cidade. Convidava os presentes para que pudessem dar sugestões. Ele queria fazer um espetáculo diferente de tudo aquilo que Lúcio Galo pudesse ter assistido. Alguns sugeriram que deveriam colocar bailarinas seminuas para a oferta maior do prazer. Alguns outros diziam que seria interessante um espetáculo em que os touros selvagens lutassem até a morte. E as sugestões foram se avolumando quando alguém gritou: cristãos às feras. Naquele instante, Alcio Plancus pôs-se a meditar e logo disse: precisamos trazer algo novo. O povo já está acostumado com este espetáculo. E pensando um pouco mais, teve a terrível ideia: nós reuniremos 1.000 mulheres e crianças cristãs. Guardaremos no cárcere. E amanhã, quando o grande comandante chegar, nós iremos coroar as homenagens a ele com um espetáculo inédito. Colocaremos na arena, molhadas com resina inflamável, cercadas de ferpas embebidas de óleo, essas crianças e essas mulheres. Incendiaremos toda a área e soltaremos sobre elas os velhos cavalos que não servem mais para os jogos. Quando terminou de anunciar, Alcio foi aplaudido de pé. Durante toda aquela noite, soldados saíram pela cidade recolhendo mulheres e crianças. No dia seguinte, seria o soberbo espetáculo. A multidão estava reunida para assistir o espetáculo de horror. Mulheres e criancinhas, gritos e lágrimas, iriam ser queimadas vivas. E foram queimadas diante dos olhos daquela multidão. Quase 18 séculos se passaram do tenebroso acontecimento. Mas a justiça da lei divina, por meio da reencarnação, sempre nos faculta oportunidades de aprendizado, de reajuste com a nossa própria consciência. E mais tarde, iria reunir então os responsáveis, em diversas posições, sociais, religiosas, em idade, em profissionalismo,
Cada qual iria ser colocado no lugar que lhe devia. Era o dia 17 de dezembro de 1961, quando na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, ocorreu uma grande tragédia. A maior tragédia circense da história, o pior incêndio que ocorreu em nosso país. Estavam reunidos 3.000 espectadores na grande lona do circo. A maioria crianças, pois era um matinê. O Gran Circo norte-americano mais famoso da América Latina. No auge do espetáculo, eis que Antonieta Stanovic alertou sobre o fogo. E em menos de 10 minutos, as chamas devoraram a lona e levou à morte 503 pessoas. Oficialmente, foram mortas naquele local. Segundo o benfeitor Espírito Humberto de Campos, essas pessoas que ali estavam reunidas eram aquelas responsáveis pelo terrível martírio das 1.000 mulheres e crianças que foram queimadas vivas em amor a Jesus. Divaldo Franco, orador baiano, vai nos dizer que as mortes coletivas, elas acontecem por fenômenos kármicos, decorrência natural da lei da causalidade. Aqueles que coletivamente feriram, magoaram, agrediram, desrespeitaram as leis de uma ou de outra forma, encontram-se nas sucessivas jornadas da reencarnação para coletivamente resgatarem os crimes perpetrados. Porém, como dizia Pedro, o apóstolo de Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Aqueles que individualmente se acham renovados pelo processo da renovação moral, aqueles que conseguiram romper as amarras do grupo pelo bem que fizeram, pelo arrependimento, naturalmente conseguiram ou conseguem amenizar as consequências do mal que realizaram. E muitas vezes são poupados, estão excluídos do débito coletivo pelo bem que individualmente eles fizeram. É assim que nós observamos que muitas vezes num acidente aéreo, uma pessoa escapa. Outro chega no balcão do aeroporto para fazer o check-in e acaba de perder o voo. Aquele perder o voo, entre aspas, é ganhar a existência, porque tudo há uma razão de ser. Curiosamente, o orador Raul Teixeira, que hoje também reside na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, ele iria naquele dia do circo. Mas por questões financeiras, seu pai não tinha dinheiro para comprar o bilhete, ele não foi. Providencialmente, ele não estava dentro do circo no dia em que houve aquela tragédia do grande incêndio. Na tragédia de Brumadinho, vivenciada recentemente, todos nós podemos acompanhar pelo noticiário o rompimento da barragem, histórias marcantes de pessoas que sobreviveram, pessoas que era o dia do seu trabalho e que não foram por algum fator. Outras que estavam de folga e foram chamadas para ir trabalhar, estavam exatamente no horário em que o acidente aconteceu. Outras que nem sequer os corpos foram encontrados. Então, nós começamos a perceber que nos desencarnes coletivos há algo muito além da nossa capacidade. Agora nós estamos vivendo essa grande pandemia
que está levando à morte milhares de pessoas por todo o mundo. E o noticiário tem nos narrado. Pessoas idosas, pessoas mais jovens, pessoas idosas que se recuperam, que se curam da enfermidade e outras que não suportam. Então, a morte, excetuando pelo suicídio, só chega na nossa vida quando é o momento. Ninguém morre por obra do acaso, a não ser quando buscamos com as nossas próprias mãos. Se nós observarmos o nosso planeta terrestre, nós vamos notar que em todas as épocas houve acontecimentos, houve fenômenos que levaram à morte centenas, milhares de pessoas. Porque a geografia do nosso planeta, ela se modificou e isso é uma necessidade. Nosso planeta terrestre, por exemplo, ele tem 5 continentes. E segundo as informações da geografia, os geólogos, há bilhões de anos atrás, estes continentes eles eram unidos em um só bloco, chamado Pangeia. Esses blocos, por meio de diversas forças da natureza, as placas tectônicas, vulcões, maremotos, se espatifou, formando o que hoje nós chamamos os 5 continentes, banhados pelos oceanos, pelos mares. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, que é um dos locais mais altos do nosso planeta, paleontólogos puderam encontrar conchas e ossos de animais marinhos, dizendo-nos que há bilhões de anos atrás, aquele local estava encoberto por água. Desertos africanos já foram grandes oceanos que secaram as suas águas. Os rios nem sempre seguiram os seus mesmos cursos. A todo instante está havendo a transformação ao nosso derredor. E que força é esta que faz com que a Terra se movimente, com que ocorra estes fenômenos e muitas vezes trazendo a experiência da morte? É uma lei. A lei que nós já nos referimos no estudo de hoje, a lei de destruição, que está presente em nossas vidas de uma forma tão latente que nós sequer imaginamos ou pensamos. Mas é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Lavoisier já dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O caso é que o nosso vocabulário ele é muito rico, mas nem sempre ele nos traz exatamente o sentido real daquilo que nós queremos dizer. Destruir, muitas vezes nós achamos que é exterminar, acabar com tudo. No entanto, a palavra destruição, no sentido mais profundo e espiritual, significa transformação, que tem por objetivo renovar e principalmente o melhoramento dos seres vivos. Uma semente, quando é plantada, ela precisa se destruir, ela precisa deixar de existir para que dela ecloda a planta, para que ressurja a árvore. A raiz sai para o fundo da terra, retira os nutrientes que necessita para crescer e se transforma num belo arbusto. A criatura humana se dá da mesma forma. Quando nós reencarnamos, as nossas forças elas vão se exaurindo com o tempo. Os órgãos envelhecem e nós morremos. Morre-se o corpo físico. E quando nós somos sepultados, os nossos elementos químicos que formam o nosso organismo voltam à Terra. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, ferro, cobre.
o enxofre e tantos outros que vão alimentar outros seres vivos. Mas destruído o nosso corpo, o espírito vivifica. E é por isso que nós precisamos encarar a morte com outros olhos, não como destruição. A maior prova que nós temos que a vida existe depois da morte física é Jesus, que foi levado ao madeiro da cruz, mas retornou no terceiro dia e conviveu conosco, demonstrando que o espírito é imortal. A lei de destruição, segundo dizem os benfeitores, está muito atrelada à evolução do planeta. E no nosso planeta Terra ainda é uma necessidade. Porque nós estamos passando por este período de transição, saindo de um mundo de provas e expiações para adentrar um mundo de regeneração. Vulcões ainda são necessários, porque o vulcão é uma válvula de escape. Todos nós aprendemos em geografia que a Terra era uma imensa bola de fogo que foi se resfriando e na intimidade do nosso planeta ainda pulsa essa energia. Então, é necessário que haja uma abertura, uma fresta, para que essa energia saia. Então, quando nós vemos um vulcão em erupção, a lava incandescente descendo e destruindo a floresta, tirando vidas, é um mal necessário para que um mal maior não aconteça. É como uma panela de pressão na nossa casa. Quando nós colocamos alguma coisa para cozinhar, seja o feijão, uma carne, e então, na panela de pressão há orifício, a abertura, para que possa sair o vapor. Porque se ela estiver estragada, corre o risco dela explodir. A Terra é uma imensa panela de pressão. O orifício, na simbologia, é o vulcão, cuja lava sai para retirar aquela onda, aquela força que poderia trazer uma grande tragédia. Quando uma tempestade cai por meio de chuvas, de relâmpagos, refresca, purifica o ar, lava os miasmas, traz vida, embora muitas vezes também a destruição. Os tsunamis, dizem os estudiosos, é a acomodação das placas tectônicas no fundo dos oceanos que movimenta a água, fazendo com que venham as ondas gigantescas. Mas Deus não desampara a nenhum de nós. Deus sempre está atento a todas as nossas necessidades, e especialmente no nosso planeta, o governador espiritual, Jesus, que com a sua batuta tem orquestrado a nossa existência. Tudo que acontece há uma razão de ser, até mesmo essa pandemia, que aos nossos olhos parece algo tão terrível, e às vezes o é, pelas experiências dolorosas pelas quais muitas famílias estão passando. Mas é necessário nós também retirarmos o lado positivo da experiência para o nosso crescimento, para o nosso avanço espiritual. Chico Xavier narra que, uma certa ocasião da sua vida, ele parecia estar em uma ponte, aquelas pontes de Indiana Jones, onde estava bem instável, parecia que ia cair. E quando ele se fortificou naquela ponte, ele quis sair dela e foi andando em direção à saída. Mas ele viu que, em sentido contrário, em sua direção, estava vindo um leão que parecia estar faminto. Chico logo virou-se e foi para o outro lado da ponte para poder sair. Mas ele viu que também vinha em sua direção um tigre de bengala que aparentava ter muita fome. Estava cercado de um lado, estava cercado do outro. Então ele olhou para baixo, havia um rio caudaloso. Embora não soubesse nadar, era a sua esperança. Pularia nas águas profundas. Quando ele ia se preparar para poder pular,
Ele viu que lá embaixo estava cheio de crocodilos, famintos também. E naquele instante Chico pensou: estou cercado à frente, estou cercado atrás, estou cercado embaixo. Oh, meu Deus, o que fazer? Foi quando Emmanuel, o seu benfeitor espiritual, lhe disse: meu filho, quando nós estamos sitiados a norte, a sul, ao leste e a oeste, o socorro vem do mais alto. Nunca devemos perder as nossas esperanças. O socorro sempre vem do mais alto, em favor de todos nós. Então, nessa noite, meus amigos, ao falarmos sobre essa temática dos desencarnes coletivos, é preciso nós termos a consciência de que Deus é amor, que Deus está a velar por todos nós e que tudo que acontece na nossa vida há uma razão de ser. Que quando somos convidados a regressar para a verdadeira vida, é porque chegou o nosso momento do encontro com a nossa própria consciência. Daí a necessidade de procurarmos sempre estar com a consciência tranquila do dever cumprido, sempre preparados para que quando advier a morte física, nós possamos encontrar uma realidade bem melhor daquela que vivemos, com a semeadura do bem, para que a colheita seja proveitosa. Mas ainda assim, para nós entendermos os desencarnes coletivos e já encaminharmos para a finalização da nossa reflexão, nós gostaríamos de lembrar de uma outra história real. Que as histórias reais, elas nos ensinam muito mais do que as teorias. Era o dia 11 de setembro do ano 2000. Um empresário que trabalhava numa multinacional encontrava-se em Israel. Era uma reunião de negócios. Ele deveria sair do hotel e ir para a empresa para, junto com outros, realizar aquele encontro. Era uma viagem bem rápida, que aconteceria quase que no mesmo dia. Chegou, deveria fazer a reunião e logo partir de volta para os Estados Unidos, onde residia. Porém, pelo cansaço da chegada, quando adentrou o hotel, dormiu profundamente e acordou atrasado para a reunião. Estava com muita fome e não tinha tempo para almoçar. Se aprontou para a reunião, desceu correndo e, ao sair pelas ruas de Jerusalém, em direção à empresa onde seria aquela reunião, ele passou de frente ao McDonald's, que está espalhado pelo mundo inteiro, e quis comprar um hambúrguer para poder se alimentar até o término da reunião, quando podia comer algo mais apropriado. Ao entrar então no McDonald's, ele percebeu que a fila estava um tanto quanto longa. Não teria tempo de comprar o hambúrguer. Na fila olhava toda hora ao relógio, quando um jovem que estava na fila percebeu que aquele homem estava um tanto quanto aflito. Então o rapaz aproximou-se do empresário e lhe perguntou: o senhor está aflito? Algum problema? Ele disse: o problema é que eu tenho uma reunião. Estou com fome e não terei tempo de comprar um hambúrguer para ir para o meu compromisso. O jovem disse: não há nenhum problema. Eu troco com o senhor de lugar. Estou com tempo. Eu fico no seu lugar, o senhor fica na fila, compra o McDonald's, o hambúrguer e vai para a sua reunião. Faria isso por mim? É claro que sim. Trocaram de lugar, então o empresário comprou o seu sanduíche e saiu a correr pelas ruas comendo, pois estava com bastante fome. Andou algumas quadras e ele sentiu a terra tremer. Um barulho estranho e, de repente, os gritos. Atentado, atentado! Todos corriam de um lado para outro.
Ele parou estático e alguém lhe disse: houve um atentado terrorista no McDonald's. Naquele instante o empresário levou a mão ao peito. Não é possível. Ele havia acabado de sair dali. Esqueceu até da sua reunião. Correu em direção ao local. A polícia já havia fechado algumas ruas bem próximas. O tumulto, a gritaria. O McDonald's estava no chão. As ambulâncias retirando os corpos, retirando então os sobreviventes. Foi quando, naquele instante, ele levou a mão ao peito. Era ele quem deveria estar ali. O jovem deu o seu lugar. Eis então que o empresário começou a sua busca. Ele queria saber notícias, se o jovem havia sobrevivido ou não. Não tinha nome, só lembrava da sua aparência. E começou a visitar os hospitais da cidade. E depois de grande procura, numa enfermaria, encontrou o jovem ali deitado junto do seu pai. Havia sobrevivido. O senhor estava ao lado, chorando, com o filho que estava bem, mas que havia passado por aquela experiência difícil. E o empresário, então aproximando-se, disse para o senhor: o seu filho salvou a minha vida. O que o senhor precisar, conte comigo. Aqui está o meu cartão, faço questão de pagar todas as despesas e o que mais necessitar. Não poderei ficar com vocês, meu voo parte amanhã para Nova York, mas o senhor pode contar comigo. E assim aconteceu. Eis então que eles se despediram, o empresário retornou para Nova York, algum tempo passou, e daí alguns dias, na verdade, alguns meses, ele recebeu um telefonema. Era por volta das 7 horas da manhã, quando ele recebeu o telefonema que vinha de Jerusalém. O pai aflito dizia para o empresário: o senhor disse que eu poderia telefonar. O senhor se lembra de mim? Ele lembrou-se. Agora já era o mês de junho para julho de 2001. E o pai dizia: houve complicações. Embora tenha se passado todos esses meses, o meu filho apresentou algumas complicações com a cirurgia que foi necessário realizar. E agora o caso é muito grave. Segundo os especialistas, ele precisará fazer uma cirurgia que só pode ser realizada nos Estados Unidos, em Nova York. O Senhor poderia nos ajudar? O empresário disse: é claro que sim. Envie toda a documentação necessária e eu haverei de poder ajudar da melhor forma possível. Eis então que toda a documentação foi enviada. O empresário começou a preparar tudo, demoraria alguns meses. Preparou tudo o que necessitava, a documentação, os passaportes, os vistos. E então marcou para que o jovem pudesse vir acompanhado de seu pai. No dia aprazado, lá estava no aeroporto Kennedy, em Nova York, o empresário esperando a família que vinha de Israel. Uma ambulância preparada para levar o jovem para o hospital. E assim, aquele empresário acompanhou todo o processo. A cirurgia deveria ser feita naquele mesmo dia. O voo chegou bem cedo na cidade de Nova York, por volta das 8 horas da manhã. E ele, o empresário, acompanhando tudo, ficou na sala de espera do hospital, andando de um lado por outro, para ter notícias, juntamente com o pai do menino. Daí, por volta das 11 horas da manhã, estava o empresário assistindo televisão, aguardando notícias da cirurgia, que seria longa, quando um desespero assomou seu coração. Ele viu pela televisão noticiário que um avião
adentrava uma das torres gêmeas. E não demorou muito tempo para que o segundo avião derrubasse a segunda. Naquele instante, eis que ele leva a sua mão ao peito. Era o dia 11 de setembro de 2001, a tragédia do World Trade Center. Ele começou a chorar, o pai sem entender nada. Quando a cirurgia terminou, o empresário pediu para ir visitar o jovem, que encontrava-se na UTI por medidas de prevenção. Então entrou o empresário na UTI, ajoelhou-se aos pés do jovem chorando e lhe disse: "Você salvou a minha vida pela segunda vez. Eu tenho um escritório no World Trade Center. E se eu não estivesse aqui hoje com você, estaria trabalhando. Todos os meus funcionários pereceram. Você salvou minha vida por 2 vezes." A vida é assim. As experiências vão nos apresentando para o nosso crescimento espiritual. Portanto, meus amigos, busquemos ter a confiança, a esperança em dias melhores, acendendo dentro do nosso coração sempre a luz do Evangelho, para nos iluminar, nos esclarecer e nos consolar diante das adversidades. Vamos agradecer esses momentos que aqui estivemos juntos. Senhor Jesus, Mestre amado, recebe a nossa gratidão por este dia de aprendizado, pela mensagem do seu Evangelho que sempre toca o nosso coração. Desejoso, Senhor, que as vibrações do seu amor sejam sempre permeando a nossa vida, nos fortalecendo diante dos embates, para que possamos passar pelas experiências difíceis com galhardia. Sê conosco, abençoa-nos e ilumina-nos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigado aos amigos do Frei Germando. Tenhamos todos uma boa noite e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Até mais.